Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala assim que eu dedico às equipes, da importância do trabalho nas equipes. Aquele que trabalha é beneficiado e aquele que trabalha é que tem a grandeza dentro dele, tem a importância pelo sim, pelo não, porque ele tem um método, ele tem dentro dele assim uma referência. E é bom na vida de uma pessoa ela ter uma referência. Ela é beneficiada porque todos os dias dentro dela aquela referência lembra da responsabilidade que ela tem. Com isso, ela entra naquela condição de estado de alerta. Ela vai se qualificando através do tempo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso. O nosso tema é Simbolismo no Destino Humano. Todo instante o espírito humano está colhendo aquilo que ele plantou numa época anterior. E ele, se começa a prestar atenção, dar atenção, ele vai vendo assim que o karma dele, todo instante, ele está criando. Às vezes uma pessoa fica muito preocupada com um período anterior e ela esquece do presente. E é bem interessante porque a colheita é imediata. Muitos casos a pessoa vê perfeitamente assim que ela colheu aquilo que ela acabou de plantar no instante seguinte, ou sobre o comportamento ou sobre a saúde da pessoa. Sobre um comportamento é fácil da gente observar. A pessoa está trabalhando na casa ali com os afazeres ou na profissão dela, ela desvia um pouco o pensamento, a função que ela está exercendo, executando, aquela função apresenta um pequeno erro. É imediato. Às vezes uma pessoa acha assim que num período anterior o pai fazia as coisas e o filho ia colher. Hoje a gente vem observando assim que o simbolismo no destino humano é imediato. No caso daquele profissional, da responsabilidade dele, do jeito que ele está executando o trabalho, no instante seguinte apresenta uma falha. E aquela falha, assim, gasta às vezes muitas horas para arrumar. Se ele tivesse atento com aquela responsabilidade, com aqueles detalhes, ele perceberia e ele mudaria o seu destino. E ele agora tem que colher um período de tensão para arrumar todo um trabalho feito. E às vezes no relacionamento com um filho posiciona de uma determinada maneira e no instante seguinte vê que poderia ter posicionado de uma outra maneira. Isso é bem interessante. Um pai muitas vezes fala para o filho um não e aquele filho fica achando assim que ficou injustiçado e aquele pai fica observando assim que durante o período seguinte ele vai refletindo sobre aquilo que ele deu a determinação e ele vê que a determinação pode ser diferente. E isso é bem interessante porque um instante seguinte a pessoa está colhendo aquilo que ela plantou. No caso do profissional que descuidou com aqueles afazeres, com aquelas funções, fica fácil de observar. No instante seguinte ele tem que arrumar. Se ele descuidou com os pensamentos ou desviou a atenção daquelas funções, ele vai ter que ficar muito tempo depois voltando e arrumando aquilo que entrou o descuido. Hoje é bem interessante. Já há muito tempo que a gente vem confirmando também a conduta dos pais em relação aos filhos. Um posicionamento do pai, depois ele vê que poderia ter sido diferente. E com isso, cada um vai perdendo as grandezas que a vida vai apresentando e vai tumultuando a vida em vez de ir aliviando a vida. E a gente tem que ir observando assim a maneira de aliviar a vida. E essa maneira tem essa importância do instante.
Todo instante a pessoa precisa de estar ligada na luz. E a maneira dela continuar tendo um dia bom é ela se encontrar com ela mesma em paz. E essa paz não é um descuido. Essa paz é a pessoa estar lembrando dos ensinos e observando assim que no momento em que ela pode ficar com ela mesma, parar um pouco as funções profissionais, ela vê como ela entende os ensinos. Isso auxilia muito a pessoa. Dentro da pessoa vai entrando as grandezas da criação. Com essas grandezas, a pessoa vai percebendo assim muitos detalhes e ela tem uma ampliação da memória mesmo. Com essa ampliação, a função que está sendo executada passa a dar certo. Ela muda a norma temporal, ela aprende com aquele trabalho que ela está executando, ela vai vendo a maneira melhor e aquele trabalho vai dar sempre certo. É bem interessante assim quando a pessoa tem dentro dela o propósito de fazer o trabalho certo. Normalmente são pessoas que estão estudando o livro Na Luz da Verdade e que dentro dela tem uma norma temporal diferente, tem um fio com a luz. Com esse fio ela vai recebendo também todo instante a orientação para o instante seguinte, antes. E a mudança de norma temporal existe em muitos setores na vida da pessoa. Uma pessoa pode, pelo conhecimento dela, perceber que vai chover no outro dia. Outra pessoa, pelo conhecimento dela, ela sabe qual é o procedimento que ela precisa de ter naquele dia para todos aqueles itens que ela precisa de apresentar como solucionados. O primeiro, o segundo e a sequência das resoluções. O simbolismo no destino do ser humano é todo instante ele fazendo esta observação e colhendo aquilo que ele fez no instante anterior. Simbolismo no destino humano. Todos os acontecimentos têm muita importância para cada um que tem um acontecimento na vida dele. O relacionamento com o filho, o ambiente de trabalho, a maneira que a pessoa executa o trabalho, o jeito que a pessoa vai para o trabalho, ela está colhendo todo instante o karma que ela está plantando. E ela colhe mesmo. No caso daquele profissional que descuidou um pouco, ele gasta muito tempo refazendo o trabalho que precisa de entregar de determinada maneira. Com o descuido, ele desviou daquele destino que ele estava tendo. No relacionamento com o filho é da mesma maneira. E depois a pessoa vê assim que ela precisa de ter um jeito melhor de transmitir aquilo que ela está pretendendo, porque a importância sim num relacionamento é ter um vínculo bom. E se a pessoa descuida, esse vínculo passa a ser de uma outra maneira. Cada um sabe assim que os dois lados têm responsabilidade. Um filho tem a responsabilidade do jeito que ele tem que fazer o esforço para também tornar-se polido, qualificado e percebendo que ele precisa de fazer os pedidos possíveis de serem atendidos. E ele sabe assim que não adianta fazer um pedido que não tem uma condição de ser atendido. Ele tem que facilitar a vida daqueles tutores também. Todo instante a pessoa está colhendo aquilo que ela acabou de plantar num período anterior. Uma criança que tem um comportamento bom no seu ambiente de escola, ele passa a ser uma referência. De uma maneira ou de outra, a gente sabe assim que o tempo na vida de uma pessoa passa e muitas vezes passa mais rápido do que a própria pessoa pensava que aquele tempo fosse passar, e ele passou numa velocidade maior do que aquela que previa. Isso faz com que a pessoa vai colher mais rapidamente, porque se aquele garoto naquele ambiente de escola fez o esforço de ter um relacionamento bom com a direção da escola, com os professores, no instante seguinte ele é reconhecido pelo aquele ambiente de escola, e o curso que ele fez posteriormente, a própria escola em que ele estudou no período anterior o convida para ele trabalhar naquele ambiente. Ele plantou e ele colhe. Todo instante a pessoa tem esta condição e tem que tornar-se maior um pouco em relação aos relacionamentos. Nós temos que ter observações melhores
para a nossa vida interior. As coisas em nossa volta, se cada um observa, são simples e grandiosas. A beleza de uma flor, a textura daquela flor, a beleza do amanhecer, são coisas grandiosas que aquela pessoa que passou e que observou aquele amanhecer, que observou aquela flor, dentro daquela pessoa teve uma grandeza. Não tem como ele relatar da beleza daquela flor. A grandiosidade é dentro dele por ele ter constatado aquele instante bom que ele pôde ter. O simbolismo no destino humano é todo um instante e cada um tem que observar que existem as coisas grandes e existem as coisas pequenas e todas elas têm muita importância. Um ambiente de trabalho tem muita importância para aquela pessoa um período da vida dela, porque um período seguinte aquele ambiente é substituído e aquele ambiente anterior ficou sem nenhuma importância. A grandiosidade é como a pessoa está fazendo com ela mesma, qual é o procedimento que ela está tendo em relação a todas as coisas que ela vê, que ela relaciona, que ela sente. Tem muitas coisas que a pessoa sente e ela nem sabe explicar aquilo que ela está sentindo. São as grandiosidades das coisas que a criação apresenta para cada espírito humano. E cada um tem que observar que a vida tem um movimento. E muitas vezes a gente não percebe os movimentos. E os movimentos, muitas vezes, não é somente na matéria grosseira. As grandiosidades do movimento na matéria fina é que faz com que as pessoas se impulsionam. Na matéria fina se encontra o sentimento, se encontra a esperança, se encontra dentro da pessoa a condição de ir vendo quando termina a matéria fina e quando começa a matéria grosseira. Cada um tem que ir fazendo esta observação com ele. Quando ele tem um comportamento melhor com seus pensamentos, com a maneira que existe de fazer uma avaliação de qualquer coisa externa, é dentro daquela pessoa. E isto é uma condição assim muito importante, porque aquele que faz uma avaliação, muitas vezes ele está fazendo uma avaliação daquilo que ele tem. É o contraste que ele tem, que aquilo está apresentando para ele. Cada pessoa tem que observar assim que a grandeza dele é a maneira que ele transmite aquilo que ele está pensando. E a gente sabe assim nos ditados populares que quando uma pessoa tem vontade de ter um empreendimento, um trabalho, e ela fala da modéstia, daquele trabalho simples, daquele trabalho pequeno, e uma outra pessoa apresenta-se a ela e fala assim: pensa grande. Esse pensar grande tem muita importância, porque se a pessoa pensa pequeno ou se faz uma avaliação pequena daquele outro trabalho, ela tem a possibilidade de tornar-se menor ainda. Dentro dela tem esta condição interna de continuar pequena como era num período anterior. O esforço é individual e cada pessoa precisa de observar assim que ela colhe, e se ela começa a plantar bom para as outras pessoas, naturalmente ela vai ter para colher também. Desenvolve o costume de pensar grande. E quando uma pessoa pensa grande, entra naquela condição daquele homem que faz o plantio e o cuidado que ele tem para ter a colheita. E independente dele, muitos grãos caem no solo e os pássaros vêm, são beneficiados por aquele trabalho daquele homem que fez o plantio. Ele vai ter uma boa colheita e muitos outros foram beneficiados. E aquele que faz um plantio mirrado, um plantio pequeno e aproveitando assim todas as coisas, ele também não vê a beleza daqueles pássaros que chegam para aproveitar aquilo que sobrou. Tem esta coisa grandiosa que existe dentro de cada um.
O simbolismo no destino humano é uma condição interna e todo instante a pessoa vai colher aquilo que ela acabou de plantar. No caso daquele agricultor, fica fácil de observar. O tempo para a colheita que ele vai ter é um tempo curto, porque todas as coisas nascem rapidamente e ele tem a condição de fazer o rodízio naquele solo. E ele tem a possibilidade de ter dentro dele essa alegria de ver muitas outras espécies sendo beneficiadas por aquele trabalho que ele executou. O simbolismo no destino humano é todo instante. A pessoa tem que aprender a pensar grande e ela tem que ter uma naturalidade, porque se aquele profissional pensa pequeno sobre as outras empresas, ele também não cresce, porque dentro dele falta a espontaneidade, falta a naturalidade e aquela empresa vai continuar sempre naquele tamanho e todas as coisas tendem a esta condição, ou eleva-se numa espiral ascendente ou entra num processo de descer. E na vida interior de uma pessoa, com a sua saúde, com a sua alegria, com o seu relacionamento é da mesma maneira. E a pessoa precisa de ir fazendo a seleção daquilo que vai ter uma finalidade para ela. Simbolismo no destino humano. Cada um colhe todo instante aquilo que acabou de plantar num período anterior. E isso, na vida física de uma pessoa, fica fácil de observar. Aquele agricultor que conhece o solo, que conhece as sementes, ele faz esse trabalho, ele planta 2, 3 tipos no mesmo espaço. Ele sabe como fazer para aquelas sementes diferentes tenham a condição de ter a produtividade sem atrapalhar uma ou sem atrapalhar a outra. Cada um tem que observar assim, que no relacionamento diário da vida da pessoa é da mesma maneira. Cada pessoa que apresenta na nossa vida todo instante, ela é diferente, assemelha-se aos grãos diferentes que aquele agricultor utiliza para o seu plantio. Na nossa vida tem essa importância. Se nós utilizamos uma maneira boa no relacionamento, e essa maneira tem que ser com uma diferença. Os conceitos que as pessoas utilizam assim de ser bom, de ser dócil, de ser amigo, tem que ter aquela firmeza interior, sabendo assim que a outra pessoa dificilmente apresenta uma pessoa que conhece o limite dela. E na vida física sabe que o limite de uma pessoa, a liberdade de uma pessoa, termina quando começa a liberdade e o limite da outra pessoa. Todo instante a pessoa precisa de ter dentro dela esta condição, de ir observando a maneira que ela precisa para continuar tendo a saúde, para ela continuar tendo a importância na vida. E cada pessoa sabe assim que se ela planta agora de uma maneira inadequada, no futuro vai fazer falta. Uma ou outra pessoa que num período anterior ela não teve interesse em conhecer de alimentos e num período seguinte ela passa a ter necessidade de ter uma alimentação melhor. E uma alimentação melhor está em conhecer os alimentos para que ela receba o alimento que aquele corpo está precisando para ter aquela recuperação naquela parte daquele corpo que apresentou um enfraquecimento. Faz falta na vida da pessoa ela ter um descuido e assim faz falta na vida da pessoa não estar ligada com os ensinos. Quando a pessoa tem dentro dela a ligação com os ensinos, que ela coloca em primeiro lugar os ensinos, entra naquela condição boa. Todos os dias ela colhe frutos bons, porque ela é organizada com ela e ela sabe o método, ela tem o tempo para cada coisa. Quando uma pessoa mantém-se ligada com os ensinos, ela também é econômica com sua fala, ela é dinâmica com o seu trabalho, ela apresenta a condição
para o desenvolvimento que aquele trabalho precisa, que é a resistência física, que é a atenção, que é o conhecimento dos detalhes que aquele trabalho precisa. Todo instante a pessoa colhe e ela precisa de observar assim as coisas grandiosas, é como a pessoa faz, porque aquele agricultor no período seguinte, com o conhecimento que ele tem do plantio que ele realizou, com as sementes diferentes que ele utilizou para aquele plantio, ele sabe a época que ele vai poder fazer a colheita e o próprio fruto vai mostrar a época certa. O conhecimento tem muita importância e a pessoa tem que conhecer. Ela precisa de ter uma vida com saúde, uma vida com harmonia. E essa vida com saúde é todo um instante a pessoa fazendo o trabalho com ela mesma. O simbolismo no destino humano é uma condição interna e a pessoa precisa de ter esta sensibilidade para ir observando que tem as coisas grandiosas e tem as coisas simples. A maneira que ela faz para colher as coisas na matéria fina. A matéria fina é aquela matéria que é diferente da matéria grosseira, porque quando a pessoa coloca o corpo na cama para o repouso e os sonhos que ela tem, normalmente é a atuação dela na matéria fina. E os sonhos é bem interessante, a pessoa percebe que se encontra no quarto e ela quer sair daquele ambiente e ela leva a mão na maçaneta para ela passar por aquela porta, abrir aquela porta e a mão dela não toca na maçaneta. A matéria fina é diferente da matéria grosseira e as coisas primeiro são criadas na matéria fina. E às vezes conhece uma ou outra pessoa que fala que o que ela fez num período anterior, agora ela está colhendo. Mas ela está colhendo também aquele momento por ela ter tido uma lembrança de um comportamento que ela teve anteriormente, a maneira dela estar colhendo, o sentimento que ela está tendo com aquela colheita, também ela está construindo para uma fase seguinte. Todo instante a pessoa está colhendo. O simbolismo no destino humano. A importância do ser humano é conhecer as leis da criação e observando assim que todo um desenvolvimento que o ser humano tem, que vem tendo, são desenvolvimentos que não têm vida. O que apresenta como desenvolvido, um período seguinte, aquilo passa a ser sem importância. Aquilo ficou superado num período logo após ter sido desenvolvido. As leis da criação são e continua sendo, são auxílios para cada um caminhar todos os dias e ter dentro dele uma condição bem importante que ele precisa, é ter a lucidez e ter a saúde. E ele tem que ir observando assim. Quando ele faz uma observação que tenta diminuir outras pessoas, outra empresa, ele está fazendo aquilo que ele tem dentro dele. Ele não tem uma referência melhor da vida dele. Quando a pessoa tem uma referência melhor da sua vida, as observações que ele faz é no sentido gradual, é elevando, é melhorando e observando assim onde ele pode entrar com uma observação, com uma orientação para aquilo que ele está observando, ter um desenvolvimento. Sabe assim que apresenta esta condição. Um profissional naquela condição do seu trabalho, ele tem um limite e a compreensão dele atinge aquele limite. Vem um outro profissional de uma outra maneira, apresenta soluções melhores, desenvolvimento melhor. Todas as coisas têm um limite para cada pessoa e cada um tem que ir observando assim que quando entra trazendo os ensinos diariamente para a sua vida, os limites ampliam, porque a pessoa muda a norma temporal e com esta condição ela vai vendo o instante seguinte como é melhor. No desenvolvimento daquele trabalho, no desenvolvimento daquela empresa, o instante seguinte é a maneira de ampliar. E tem esta coisa boa assim de uma ampliação com harmonia, de uma grandeza que traz uma solidificação.
tem esta base dentro da pessoa e irradia esta condição. A vida tem muita importância se a pessoa atua de acordo com os ensinos, e ela tem que ir fazendo essa diferença, que a matéria grosseira e a matéria fina não se encontram separadas, distantes. Com o conceito que a pessoa recebeu durante a vida dela, ela acha assim que tem um distanciamento. Todo instante a pessoa tem dentro dela a matéria fina, que é aquela observação assim de quando a pessoa vai repousar, aquele instante seguinte ela já se encontra na matéria fina. Nas profissões, nos trabalhos, a matéria fina anda junto com a matéria grosseira. Se uma pessoa quer ter uma condição melhor dentro dela, ela precisa de fazer esse trabalho, de ir observando quando termina a matéria grosseira e quando inicia a matéria fina, ou quando termina a matéria fina que inicia a matéria grosseira. No caso da água fica fácil de observar. Quando tem uma água corrente, o úmido da água chega antes da água. Tem esta observação assim que a matéria fina ela chega antes na matéria grosseira. Na vida interior de uma pessoa também é da mesma maneira. Antes ela pensou, e o jeito que ela pensou, aquilo realizou na matéria grosseira. Isso é fácil de observar, que aquele garoto que se predispôs a ser bom, ser responsável, na fase seguinte o trabalho dele já se encontra seguro. Ele apresenta aquela segurança de continuar pertencendo àquele ambiente. Cada um tem que fazer esta condição interna de trazer os ensinos em primeiro lugar. O simbolismo no destino humano. Cada um tem que observar assim que todas as coisas materiais têm um tempo e a referência de uma coisa material não é uma referência. Isso é fácil de observar. Aquele agricultor que continuou tendo um zelo com a sua área de plantio, todos os anos ele pode usar aquela área de plantio. Um outro que deixou a área que ele tinha e descuidou-se daquele espaço, para ter um plantio novamente, ele terá que fazer toda uma preparação. As grandezas que os seres humanos apresentam são grandezas que eles imaginam. Uma grandeza que existe é conhecer os ensinos e ir observando que as coisas que o Criador nos deixou, que nos possibilitou para a nossa vida física, para o nosso crescimento, são os ensinos. E com esta condição a pessoa vai tornando-se forte, fortalecida, e todos os dias a vida dela vai ficando mais agradável. Ela passa a ser cuidadosa, porque o seu destino, todo instante, ela vai estar colhendo. E ela vai ter este zelo para ter uma colheita melhor no instante seguinte. Ela precisa de estar ligada com os ensinos. Às vezes uma pessoa fala assim que o ambiente de trabalho é difícil, a vida que ela tem é uma vida que apresenta muitas limitações, mas quando a pessoa se encontra estudando os ensinos, dentro dela vai apresentando também a solução, vai apresentando a possibilidade de mudar a frequência em que ela se encontra. Com a mudança da frequência, todas as coisas anteriores vão sendo solucionadas. O destino da pessoa, todo instante, vai tendo esta condição, vai melhorando. Ela vai compreendendo os ensinos, as grandiosidades que os ensinos apresentam, e ela esforça para ela assimilar. E uma assimilação, cada um sabe assim, que é a vida inteira dedicando sobre aquilo que ela está pretendendo ter, que é a confiança interna. Com esta condição, a pessoa vai tendo um simbolismo melhor no seu destino. Ela vai esforçando, e um esforço é todo instante. Cada um tem que observar que ela colhe todo instante o instante anterior.